noite a todos. Que a graça, a paz, o amor de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, em seu coração. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32. Nós vamos meditar dos versículos 22 ao versículo 31. Gênesis capítulo 32, versículos 22 ao 31, uma passagem relativamente conhecida das Escrituras. E assim diz a palavra de Deus, versão NVI. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: "Deixe-me ir, pois o dia já desponta." Mas Jacó lhe respondeu: "Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes." O homem lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Jacó", respondeu ele. Então disse o homem: "Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu." Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome." Mas ele respondeu: "Por que pergunta o meu nome?" E o abençoou-lhe. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: "Vi a Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada," ou transformada em algumas versões. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Feche teus olhos. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai amado, nós entoamos louvores ao Senhor. E a sua presença se fez real aqui, ó Pai. A tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo, e nós podemos presenciar isso aqui hoje. A sua presença é real. A sua glória está aqui. Pai amado, nós queremos continuar sentindo essa tua glória, adorando o teu santo nome, agora por meio da meditação da tua palavra, da exposição da tua palavra. Pai amado, nós sabemos o poder transformador que há na tua palavra. Nós sabemos, ó Pai, que esse poder é maior do que 1000 exércitos. Nós sabemos, ó Pai, que esse poder pode penetrar o coração mais duro e quebrar esse coração, transformando ele conforme a imagem e semelhança do teu Filho Jesus. Pai amado, nós estamos aqui para sentir isso. Nós estamos aqui para experimentar isso. Nós estamos aqui para sentir esse poder que emana da tua palavra, Deus. Eu te peço que o Senhor use a mim, esse servo pequeno, ó Pai. Mas assim o Senhor quis que eu estivesse aqui. Que não sejam as minhas palavras que saem da minha boca, mas a tua palavra, ó Pai, que emana de mim, para que eles possam, ó Pai, e nós possamos, como igreja, como irmãos, sermos transformados segundo a tua palavra. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Nós lemos um relato da história de Jacó e, sem dúvida, Jacó é um dos personagens mais importantes, mais conhecidos e mais emblemáticos de toda a Bíblia. E uma figura importante para a história da salvação. E esse relato que nós lemos é um relato conhecido, porém, eu julgo ser necessário a gente voltar umas 2 casas atrás, entender a história de Jacó, entender como ele chega nesse momento da sua vida. Como ele chega nesse estágio da vida dele. O que está acontecendo aqui? Eu julgo necessário a gente voltar um pouquinho mais. Um pouquinho na história, um pouquinho em Gênesis. Entender quem é Jacó, a sua história. Entender como ele chega nesse momento da sua vida. Então, quem é Jacó? Jacó é neto de Abraão. Lá em Gênesis capítulo 11, se você voltar e ler a sua Bíblia, e eu recomendo que você faça isso na sua casa, em Gênesis capítulo 11, nós lemos que os homens estão construindo uma grande torre, a Torre de Babel. Deus então vê aquilo, vê nisso um grande problema. Deus então confunde a língua dos homens, ele separa esses homens em nações, e os homens então são espalhados pela terra. Em Gênesis capítulo 12, nós vemos Deus chamando um homem, escolhendo um homem de nome Abrão, que mais tarde teria o seu nome mudado para Abraão, e a partir desse homem, Deus decide iniciar uma nação que seria a sua própria nação.
Então, por meio de Abraão, Deus desejava se revelar a todas as outras nações, mostrando a diferença de uma nação que adora e serve ao único Deus verdadeiro e das demais nações que adoram outros deuses e falsos deuses. Na verdade, Israel, ou a nação que Deus estava criando, seria uma nação para ser uma espécie de um farol para todas as nações da terra. Deus então escolhe Abraão e faz uma promessa a ele. Deus o manda sair da sua terra, do meio da sua parentela, ir para uma terra que Abraão ele não conhece, ele não sabe onde é. E Deus, por meio de Abraão e de sua descendência, ele iria abençoar todas as nações e todas as famílias da terra. E Abraão, ele crê nessa promessa. Abraão toma isso como uma verdade, ele crê nisso. E ele sai da sua terra, ele vive em tendas, e ali naquele lugar ele espera então pela promessa de Deus, pelo milagre de Deus. Ele já é um homem velho, ele é chamado em torno aí de 75 anos. A sua esposa, Sara, é uma idosa, estéril, naturalmente falando, ela não poderia ter filhos. E após alguns anos, eu tenho que resumir aqui a história, após alguns anos, Deus então lhe concede o filho da promessa. Aproximadamente Abraão tinha 100 anos, e o nome desse filho é Isaque. Isaque Isaque cresce, e passados anos, Abraão, ele manda um dos seus servos, e na sua parentela, no meio da sua família, escolheu uma esposa para Isaque. Se você está habituado com a palavra de Deus, você conhece bem essa história. Então, esse servo vai até a sua parentela, e ali ele encontra Rebeca, escolhe Rebeca para ser esposa de Isaque. Então, eles se casam. Rebeca também é estéril, é uma característica dos patriarcas, né? Rebeca também era estéril, e após Isaque orar por ela, Deus abre o ventre de Rebeca, então ela engravida. Só que essa gravidez, ela começa a sentir algo um pouco estranho. Ela começa a sentir como se tivesse uma luta dentro dela. Algo muito intenso acontecia em seu ventre. Então ela ora ao Senhor, ela chama o Senhor e fala: Senhor, o que está acontecendo? O que é isso que está acontecendo aqui dentro de mim? Obviamente, naquela época não tinha ultrassom, ela não sabia que ela estava grávida de gêmeos. Só que esses gêmeos lutavam dentro dela. Então ela pergunta ao Senhor: o que está acontecendo? O que é isso que está acontecendo dentro de mim? Que gravidez é essa? Eu nunca vi algo assim. Então Deus fala com Rebeca, ele conta o que está acontecendo, mas acima de tudo conta os seus planos para Rebeca. Olha o que diz lá em Gênesis, capítulo 25, no versículo 23. Rebeca então pergunta ao Senhor o que estava acontecendo, e o Senhor responde: disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Deus estava, desde o ventre de Rebeca, escolhendo mais moço, escolhendo o mais novo para dominar, para ser mais forte do que o mais velho. Isso é muito importante para nós, porque isso, humanamente falando, vai contra aquilo que nós chamamos de bênção da primogenitura. No Antigo Testamento havia uma bênção especial para o primeiro filho. Entre várias regalias, vários benefícios que essa bênção trazia, ela dava uma herança maior, pelo menos uma parte dobrada da herança, para o primogênito, e esse primogênito seria uma espécie de líder espiritual da família. Então era uma bênção importante, né? E a gente vê isso acontecendo, porque é importante a gente ver que Deus, ele muda essas ordens. Ele escolhe Jacó, e você vai entender por que isso é estranho. Então Deus escolheu Jacó para receber essa bênção, a bênção da primogenitura. E se você conhece bem a história, você sabe que quem nasceu primeiro foi Esaú. Foi o outro irmão de Jacó. Nasce Esaú primeiro e Jacó, ele vem logo depois. Mas Deus, nessa ocasião específica, ele decidiu escolher Jacó para dominar sobre Esaú. Então, quando os dois nascem, nós temos um relato riquíssimo de significado. Nós lemos que primeiro sai Esaú,
A Bíblia fala que ele era muito peludo, ele era ruivo. Daí seu nome, Esaú, que significa exatamente isso, peludo. E logo em seguida nasce Jacó, segurando, agarrado ao calcanhar de Esaú, segurando o pé dele. A palavra Jacó significa, numa tradução literal, aquele que segura pelo pé, ou aquele que segura o calcanhar. Porém, se a gente fizer uma interpretação desse nome, a gente pode entender que significa uma espécie de enganador, mentiroso, usurpador. Se a gente fizer uma tradução livre do nome Jacó, seria isso, aquele que engana. É interessante, porque no Brasil, os nomes, eles não trazem, eles não carregam consigo um peso do seu significado. Geralmente, os nossos pais escolhem os nossos nomes porque gostam do nome, ou para homenagear um avô, um bisavô. Alguns escolhem porque gostam de um jogador de futebol e colocam o nome no seu filho. A mãe, às vezes, gosta de uma atriz e acaba colocando o nome dessa atriz em seu filho, em sua filha. E a gente não tem esse peso tão grande aqui no Brasil do significado. O meu nome, por exemplo, Rafael, significa o Senhor cura, Deus cura. Mas eu tenho certeza que meus pais não estavam pensando nisso quando escolheu meu nome, não. Acho que foi meio aleatório, acho que minha tia que gostava do nome, e eles gostaram também e acabaram colocando. Então, meus pais não tinham ideia do que significava o meu nome. Então, no Brasil, a gente não tem esse peso do significado dos nossos nomes. Mas na Bíblia não é assim. A Bíblia traz os nomes das pessoas, e esses nomes representam a sua identidade, o seu caráter e a sua essência. Então, desde o início, nós podemos perceber que Jacó queria ser abençoado. E ele faria de tudo para conseguir essa bênção. Ele faria o que fosse necessário para ser abençoado. Sendo assim, nós vemos Jacó, desde o início, tentando puxar o pé do seu irmão. Ele está tentando passar a perna nele. Eu vou nascer primeiro. Vem cá. Essa bênção é minha. Então, desde o início, Jacó já tem essa essência, essa característica. Ele quer o favor de Deus. Ele quer ser abençoado. Então, desde o início, Jacó já nasce tentando puxar o pé do seu irmão. Os dois crescem. Esaú se torna aquilo que nós chamamos hoje de macho alfa, caçador, homem do mato. Jacó gosta do perigo. Ele vai para o meio do mato, ele fica dias caçando, um ótimo caçador. E, acima de tudo, ele cozinhava muito bem. Ele sabia preparar uma boa refeição da sua caça. Jacó, ele era mais fraco, mais pacato. Ele vivia em tendas e ficava ao lado da sua mãe, era chamado filhinho da mamãe. Esse era Jacó, ele era um homem muito pacato, ele não gostava desse negócio de mato, de caçar, não era com ele. E por conta disso, Isaac, ele se afeiçoava mais de Jacó. Ele gostava, de Esaú. Ele gostava mais de Esaú. E se você ler um relato bíblico, parece que será algo meio descarado mesmo. Parece que Isaac não tentava disfarçar isso. Isaac gostava mais e amava mais Esaú. Por outro lado, Jacó era mais para o lado da mãe, e sua mãe gostava mais dele. Nós não podemos esquecer que Rebeca sabia da promessa de Deus. Rebeca sabia dos planos de Deus. Rebeca sabia, ela ouviu Deus falando qual era o plano dele para esses dois meninos. Então, certo dia, Esaú ele sai para caçar. Depois de alguns dias, provavelmente, ele não conseguindo a caça, ele volta para casa exausto, com fome. E ele vê seu irmão Jacó preparando um ensopado de lentilhas. E com muita fome, ele pede um pouco daquele ensopado. Então, Jacó vê uma ótima oportunidade para enganar seu irmão, roubar a bênção dele. Ele fala assim, eu te dou um pouco desse ensopado que eu estou fazendo, porém, você vai ter que me vender a sua bênção, o seu direito da bênção da primogenitura. Então, Esaú, ele pensa, o que me adianta eu morrer? O que adianta essa bênção se daqui a pouco eu vou desfalecer? Então, me dá esse prato aí, deixa eu comer, essa bênção é sua. Então, aqui nós vemos duas coisas interessantes. Nós vemos Jacó tentando roubar, tentando conquistar com a força dos seus braços aquilo que somente Deus pode dar. E nós vemos Esaú desprezando o direito da bênção da primogenitura. Por estar com muita fome, muito cansado, Esaú não pensa muito. Ele acaba cedendo e vende
a bênção para o seu irmão. E ele troca isso por algo muito insignificante, por um prato de lentilhas. Então Jacó, ele está nessa jornada para conseguir ser abençoado. Uma jornada que, na verdade, é muito parecida com a nossa. Porque, na verdade, tudo que nós precisamos, tudo que nós queremos, tudo que nós estamos em busca, é da bênção de Deus. É da graça de Deus. É do favor de Deus. É do amor de Deus. É do olhar de Deus. Todos os homens estão em busca disso. De forma consciente ou inconsciente, o homem deseja a graça de Deus. O homem está em busca da bênção de Deus. O homem está em busca do olhar de Deus. E nessa busca, nós olhamos para essa nossa necessidade e pensamos que, de alguma forma, nós podemos usar da nossa inteligência, nós podemos, de alguma forma, comprar o favor de Deus com algumas atitudes boas que a gente faz. E a gente acha que isso vai impressionar Deus. A gente tenta impressionar Deus com as nossas boas ações. Olha, eu estou lendo a Bíblia, Senhor. Olha como eu estou orando, Senhor. Olha como eu estou vindo no culto, Senhor. Olha como eu estou dizimando, Senhor. E nós tentamos comprar, impressionar Deus, para que Deus olhe para nós e fale assim, nossa, que interessante. Como que o Ricardo orou essa semana? Ele merece ser abençoado. Nós fazemos isso. Nós queremos fazer igual Jacó. Nós estamos em busca de usar da nossa expertise e tentando enganar aquele que não pode ser enganado. Muitas vezes nós fazemos isso. Mas é interessante porque nessa de enganar o seu irmão, ele não recebe, ele não encontra a bênção. Porque a bênção não poderia ser dada por Esaú. A bênção tinha que ser dada por Isaac. Isaac era o detentor da bênção. Era Isaac que podia liberar a bênção para Jacó. E não o seu irmão Esaú. O tempo passa. Isaac envelhece. E ele fica meio cego, ele já começa a não enxergar direito. Então ele chama Esaú e fala o seguinte, olha, eu não sei quando eu vou morrer, eu estou querendo liberar essa bênção para você, vai lá, caça, prepara aquela refeição que eu gosto, que assim que você vier diante de mim, eu vou liberar a bênção sobre você. Mas quem que escuta essa conversa? Rebeca. Rebeca escuta essa conversa, chama Jacó e fala assim, ó, tem uma oportunidade. Seu irmão vai caçar, ele vai preparar uma refeição para o seu pai vai liberar a bênção sobre o seu irmão. Vamos fazer um plano aqui. Eu vou preparar a refeição que ele gosta, você vai apresentar essa refeição ao seu pai e ele vai te abençoar. Jacó fica meio receoso, porque ele sabe da diferença física dos dois. Jacó não é peludo como Esaú é, mas Rebeca tinha um plano perfeito. Rebeca falou, não, calma, eu tenho um plano. Você vai se vestir das roupas de Esaú, nós vamos colocar alguns pelos de animais nos seus braços, porque na hora do seu pai tocar, ele vai sentir esses pelos, e ele vai achar que é Esaú, e ele vai liberar a bênção sobre você, e Jacó topa. Jacó fala, perfeito, vamos fazer então. Então Rebeca prepara o alimento, vai diante de Isaac e fala assim, meu pai, aqui está a caça, aqui está a refeição. Isaac fica um pouco surpreso, porque foi rápido demais. E Jacó, tão descarado que é, mentira para ele era mato, né? Eu falei assim, o Senhor me abençoou tanto, foi tão rápido que eu consegui essa caça, o Senhor trouxe essa caça até mim. Olha o tanto que foi rápido. Então ele fala assim, mas peraí, essa voz aí não é de Esaú, não. Vem aqui, deixa eu te tocar. Então ele toca nos pelos dos animais que estavam em Jacó. Ele cheira a roupa que era de Esaú. E ele fala assim, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Me dá essa refeição aí que eu vou te abençoar. Então ele come da refeição, ele impõe as mãos sobre Jacó e ele libera então a bênção da primogenitura sobre Jacó. Um tempo depois, quem que volta? Esaú, com a caça. Ele volta, prepara aquela refeição que o pai gostava. Chega diante do pai e fala, meu pai, eis aqui a caça, eis aqui o alimento para o Senhor me abençoar. E Isaac fala, eu não posso te abençoar, porque eu já abençoei outra pessoa. E aqui nós temos, meus irmãos, talvez uma das cenas mais tristes de toda a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai poder quase que ouvir o choro amargo de Esaú, porque alguém lhe passou a perna, alguém lhe roubou a bênção da primogenitura.
Isaac não podia mais abençoar, então Esaú falou, mas não tem nenhuma bênção, uma bencinha para mim. Não tem como. Eu já liberei a bênção sobre seu irmão, a bênção já foi para outra pessoa. Então Esaú se enche de ira. Ele fica indignado, ele fica revoltado, ele fica com ódio de Jacó. E ele fala, eu vou matar esse desgraçado. Eu vou matar o meu irmão. Se ele passar na minha frente, eu vou acabar com ele. Quem que ouve e fica sabendo dos planos de Esaú? Rebeca. Rebeca fica sabendo dos planos de Esaú, chama Jacó e fala assim, ó, deu ruim. Seu irmão está irado, seu irmão está querendo acabar com a sua vida. Está querendo cancelar o seu CPF. Foge. Vai para a terra do seu pai, do seu avô. Vai, fica lá um tempo, até baixar a poeira. E assim Jacó faz. Jacó sai do meio da sua terra, do meio da sua família, volta para suas origens. E ali ele vai morar com o seu tio, Labão. Chegando lá, ele se apaixona por uma mulher chamada Raquel, que era filha de Labão. Ele fica encantado com aquela mulher, enfeitiçado pela beleza dela. E ele quer se casar com ela. Ele chega lá, Labão, e fala assim, ó, eu quero casar com a sua filha. Então Labão fala assim, ó, você não tem um dote para me dar. O que a gente vai fazer? Aí Labão tem uma brilhante ideia. Faz o seguinte, trabalha para mim 7 anos. Depois desses 7 anos, eu te dou a minha filha Raquel. E assim, Jacó faz. Ele trabalha 7 anos, aqui nós temos uma declaração belíssima de amor, né? A Bíblia diz que Jacó sentiu que aqueles 7 anos foram como dias, de tanto que ele amava Raquel. E assim que acaba aqueles 7 anos, Jacó então vai até Labão para requerer a sua esposa. Labão faz uma grande festa, entrega a filha para Jacó, só que no outro dia, quando ele acorda, após consumar o ato, após consumar o casamento, ele descobre que quem Labão entregou não foi Raquel, foi sua outra filha, a Lia. Jacó, obviamente, fica revoltado com isso, quer acabar com seu tio, mas ele fala, calma, você me colocou numa situação complicada, Jacó. Como que eu entrego a minha filha mais nova? Eu tenho uma filha mais velha, então eu tinha que dar um jeito com ela. Mas vamos fazer o seguinte, trabalha mais 7 anos, e depois de 7 anos, aí eu te entrego a sua tão amada Raquel. É interessante que o enganador, ele estava sendo enganado o tempo todo. Estava se voltando contra Jacó. Tudo aquilo que ele causou, todos os seus problemas, toda a sua essência. O mentiroso, o enganador, estava sendo enganado. Então Jacó trabalha mais 7 anos. E mais uma vez ele diz que passaram como dias. E depois desses 7 anos, então, Labão lhe dá a tão amada Raquel e os dois se casam. Jacó começa a construir uma grande fortuna. Ele faz um acordo com Labão, com as suas ovelhas, e ele dá um jeito de fazer com que as ovelhas com que eles combinaram, ia ser uma parte para Labão, uma parte para Jacó, ele dá um jeito de fazer com que as ovelhas que eram suas nascessem mais, que era aquela questão de listradas e manchadas. E Labão, e Jacó, ele enriquece, ele fica muito, muito rico, mais rico do que o próprio Labão. E aqui eu preciso parar para meditar um pouco sobre tudo isso que nós já vimos até aqui. Eu preciso chamar a atenção para algo. Eu disse que tudo que nós precisamos, tudo que nós queremos, tudo que nós necessitamos é o favor de Deus, é o amor de Deus. Tudo que nós precisamos é a graça de Deus. Isso nós chamamos de bênção. E assim como Jacó, muitas vezes nós estamos buscando no amor dos nossos pais. Nós estamos buscando no seio familiar, na admiração dos nossos pais, essa felicidade, essa bênção. E a gente pensa, se eu der orgulho para os meus pais, se eu for aquilo que meus pais desejam que eu seja, se eu conseguir realizar os sonhos que eram dos meus pais, eu vou ter a admiração dos meus pais, então eu vou ser completo, eu vou ser feliz, eu vou ter a bênção de Deus. Só que a gente percebe, assim como Jacó, que não é isso que nos traz felicidade. Não é isso que nos traz a bênção e o favor de Deus.
E ao descobrir que não é isso que nos dá felicidade, nós buscamos em outra coisa. Da mesma forma que Jacó pensou, talvez essa tal de bênção está no casamento. Então eu vou arranjar alguém para casar, um casamento bom. E assim você faz. Você vai atrás de um casamento, você busca casar bem, e você acha que é no casamento que você vai encontrar a felicidade, a bênção de Deus, o favor de Deus, o olhar de Deus. Só que quando você começa a descobrir as dificuldades do casamento, você começa a perceber que não é nisso também que se encontra a bênção de Deus e se encontra a plenitude de Deus. Então, assim como Jacó, você pensa, então, se não é na admiração dos meus pais, se não é no casamento, então só pode ser na fortuna, só pode ser nos bens. Então você começa como um louco, ir atrás de bens, ir atrás do seu financeiro, de prosperidade financeira, até você descobrir que não é ali também que você encontra a bênção de Deus, a felicidade e o amor de Deus. Jacó enganou seu pai, Jacó enganou seu irmão, ele se casou e se encheu de bens, mas ele não era totalmente feliz, ele não se sentia completo. E após isso, ele toma uma decisão. Ele decide voltar para casa. Ele decide voltar para o meio da sua família. Só que ele sabe que ele tem um problema para resolver. Ele sabe que ao voltar para casa, ele vai ter que enfrentar os seus dramas, ele vai ter que enfrentar a fúria do seu irmão, ele vai ter que enfrentar todas as pessoas que um dia ele enganou, todas as pessoas que um dia ele mentiu, ele vai ter que enfrentar o ódio do seu irmão. E é justamente aqui que nós nos encontramos na história que nós lemos. Nós nos encontramos com Jacó voltando para a sua terra. É aqui que nós estamos. Como eu disse, o nome Jacó significa, numa tradução livre, aquele que engana. E nós vimos que a sua vida foi cercada de enganação e mentiras. Ora ele enganava, ora ele era enganado. E esse era o grande problema de Jacó. Essa era a sua marca, o seu grande pecado. E todos nós, conforme eu disse, temos um nome que nós recebemos dos nossos pais. Porém, eu quero fazer uma pergunta para todos nós. Qual que seria o seu verdadeiro nome se você fosse conhecido pelos seus pecados? Como seria o seu nome se o seu nome representasse de fato a sua essência? Será que você se chamaria Jacó também? Enganador? Será que nós teríamos vários Jacós aqui? Será que você seria chamado de o fornicador? Talvez seria esse o seu nome? Talvez o seu nome seria preguiçoso, fofoqueiro, o manipulador. Eu quero que você olhe para dentro de você agora. Eu quero que você seja sincero e olhe para as teias do pecado que você se encontra. Para as pessoas que um dia você machucou, as pessoas que um dia você mentiu. E eu quero que você dê um nome condizente com a sua real essência. E não pense que seu nome seria honroso. Você não teria um nome honroso. Talvez seu nome seria aquele que é viciado em pornografia, o violento. Talvez seu nome seria o briguento, o alcoólatra, o insubmisso. Talvez esse seria o seu nome. O desobediente aos pais. Qual que seria o seu nome? Se você fosse conhecido pelo seu pecado, assim como Jacó era conhecido pelo pecado dele. Assim como Jacó, nossos pecados, nossa busca a qualquer custo pela felicidade, nos trouxe até aqui. Eu disse isso mais uma vez, eu repito. Nós estamos em busca de felicidade, nós estamos em busca do favor de Deus, da graça de Deus. Mas como que está a sua vida com Deus hoje? Como tem sido o seu particular com Deus? O seu relacionamento com Deus? Jacó descobriu algo, ele tinha que resolver o seu passado. Ele tinha que encarar o seu problema, ele tinha que encarar as pessoas que um dia ele machucou, as pessoas que um dia ele enganou, as pessoas que um dia ele mentiu, mas antes ele tinha que se resolver com Deus. Jacó descobriu isso quando estava voltando. Nós precisamos resolver os nossos problemas.
Querido, você precisa resolver os seus pecados. Você precisa resolver aquilo que te afasta de Deus. Mas antes, você precisa se resolver com o próprio Deus. E é justamente isso que Jacó entendeu. Então eu quero que você volte comigo lá no versículo 22, até a primeira parte do versículo 24. Versículo 22, até a primeira parte do versículo 24. E diz: naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então Jacó pega a sua família, seus servos, seus bens, ele atravessa esse lugar, esse vale chamado Jaboque, e ali ele fica a sós com Deus. E é aqui que nós começamos a nos resolver com Deus, quando nós estamos sozinhos com Ele. No social, quando você está cercado de pessoas, você até consegue disfarçar. Você consegue disfarçar quem você é. Talvez você está num lugar que você odeia todo mundo, que você não vai com a cara de ninguém, que você não gosta de ninguém, que você não suporta ninguém. Mas você consegue mostrar que você está feliz na presença daquelas pessoas. Porque assim nós somos no social. No social a gente consegue disfarçar. No social você consegue colocar uma máscara, uma maquiagem e consegue ser aquilo que você não é. Mas sozinho com Deus você não consegue. No particular com Deus, quando nós estamos sozinhos com Deus, nós estamos diante daquele que sonda nossas mentes e os nossos corações. E Ele sabe o mais profundo dos nossos pensamentos e o mais profundo das intenções dos nossos corações. É inútil tentar mentir para Deus. É inútil tentar ser um ator na presença de Deus. É inútil tentar fazer um teatrinho na presença de Deus. Isso não cola. Deus, Ele sonda os seus pensamentos, o seu coração, e Ele tira as suas máscaras, Ele tira a sua maquiagem. E todos nós, um dia, vamos ter que passar por Jaboque. Todos nós, um dia, teremos que enfrentar Deus. Todos nós, um dia, teremos que estar diante de Deus, diante da sua justiça e diante da sua santidade. E sabe o que Ele vai ver? O mais podre de nós. O mais horrível que há em nós. Ele vai penetrar as nossas mentes, os nossos corações. Então Ele vai ver o nosso verdadeiro nome. Ele vai ver, de fato, como nós somos conhecidos. Então você pode chegar diante de Deus trazendo um nome que você colocou a si mesmo, um nome de honra. Mas quando você estiver diante de Deus, sozinho com Deus, Ele vai ver você pelo seu verdadeiro nome. Não tem como mentir para Deus. Jacó descobriu isso. Jacó descobriu que para resolver o seu passado, para resolver os seus problemas, ele teria que estar sozinho com Deus. E assim nós precisamos fazer também. Para nos resolvermos com Deus, nós precisamos estar sozinhos com Deus. Na segunda parte do versículo 24, diz assim: então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Nós sabemos pelo texto que este homem com o qual Jacó lutou não é um homem qualquer, é o próprio Deus. Jacó está a caminho, conforme eu disse, de resolver o seu problema com a sua família, né, mais particularmente com o seu irmão, com Esaú. Porém, ele teria que resolver seu problema com Deus primeiro. E naquele lugar, Jacó começa a ser confrontado por Deus. Deus começa a desnudar Jacó. E é neste lugar que Deus deseja que sejamos sinceros. Deus nos convida a tirar nossas máscaras e revelar quem nós somos de fato. Conforme eu disse, não há o que esconder dele. Ele conhece o nosso passado. Ele sabe quantas pessoas você machucou. Ele sabe quantas vezes você foi interesseiro, que o seu amor foi interesseiro. Ele sabe o que você fez quando nenhum olho humano estava te vendo. Ele sabe o que você estava vendo quando você estava com o seu celular na mão. Ele sabe. Não adianta você tentar disfarçar. Não adianta você tentar chegar diante de Deus com uma máscara bonitinha e falar, Senhor, eu não sou aquilo, eu sou isso aqui. Não adianta. Ele sonda, Ele sabe o seu passado, Ele sabe quem você é. Ele sabe a quem você está tentando enganar. Por que você está querendo ser um Jacó, querido?
Você está tentando enganar quem? Deus você não engana. Deus eu não engano. E não há como fugir desse confronto. A gente quer tentar fugir dos confrontos. Nós somos mestres em fugir de confrontos. Nós não queremos problemas, muito menos resolver problemas. Mas quando você percebe que você não é essa pessoa boa que você acha que ao seu redor você machuca, você engana, você leva pessoas ao dano. Quando você se enxerga aqui, quando você pensa de fato e vê quem de fato você é, você precisa ter um confronto com Deus. E na presença de Deus, Ele deseja que nós sejamos reais. E quando a pureza e a santidade de Deus se choca com a nossa sujeira e com os nossos pecados, o que nós sentimos são verdadeiros chutes e socos em nossas consciências. É isso que é lutar com Deus. Deus está te mostrando quem você é, a Bíblia está revelando quem você é, e você está tentando falar, não, eu não sou isso. Não, mas peraí, eu não sou tão mal assim. Tem pessoas ao meu redor muito pior do que eu. Querido, isso não vai resolver o seu problema. Você está em Jaboque, e você precisa lutar com Deus. A santidade de Deus vem como flechas em nossos corações. E aqui nós nos enxergamos quem nós somos de fato. E é neste lugar, é nesse momento da sua vida, é aqui que você precisa se agarrar a Deus e não largar dele nunca mais. É aqui que você precisa agarrar a Deus e clamar, e chorar, e se ajoelhar, até Ele te abençoar. Até falar assim, eu não te largo, Deus. Enquanto o Senhor não mudar essa natureza ruim em mim, eu não te largo. Eu vou lutar até o dia raiar. Eu vou chorar tudo que eu tenho para chorar. Os meus joelhos ficaram sangrando aqui. Mas eu não saio daqui. Enquanto o Senhor não mudar essa natureza em mim, tão ruim e tão desgraçada. É aqui, neste lugar, que nós lutamos com Deus. Eu quero que você olhe comigo os versículos 25 ao versículo 28. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Irmão, só há um jeito de vencer Deus. Como assim, Rafael? Tem como vencer Deus? Tem. Quando você é quebrado por Ele. Quando Deus te parte no meio. Quando Deus ele te faz em pedaços. Quando Deus ele te lança ao pó. Aqui você vence Deus. Olha o que diz lá no Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. Quando nos rendemos a Deus, somos tocados por Ele, ou seja, nós somos quebrados por Deus. Deus só pode nos abençoar, Deus só pode derramar a sua graça sobre nós quando nossas próprias forças são minadas e nós reconhecemos que Ele é muito mais forte do que nós. É quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, quando nós temos consciência e assumimos de fato quem nós somos. É aqui que Deus nos quebra. Ser quebrado por Deus é quando reconhecemos que somos sujos, que somos pecadores de fato, e que somente Ele pode nos limpar dessa sujeira. Quando chegamos a este ponto, o Senhor se inclina a nós, pronto a nos abençoar, e começa uma restauração em nós, de dentro para fora. Você pode vencer Deus, querido, você pode vencer Deus hoje, mas para isso você precisa ser quebrado por Ele. Você tem que largar as suas armas,
largar a sua máscara, olhar para Deus e ver que Ele é muito mais forte do que você. Nesta luta com Deus, nós reconhecemos que estamos na posição de réus e não de juiz. Quando reconhecemos que somos pecadores e seres dignos de condenação e clamamos a Deus pelo sangue de Jesus, por misericórdia, Deus, por sua própria natureza e promessa, Ele não pode fazer nada a não ser mudar o seu nome. Nesse lugar, quando você é quebrado por Deus, quando você reconhece a sua fraqueza, quando você clama por Ele, quando você clama por bênção, Deus não pode fazer nada a não ser mudar o seu nome. É nesse lugar que nós saímos daqueles nomes sujos e horríveis que nós tínhamos e passamos a ser chamados filhos de Deus. É nesse lugar, um nome muito superior ao nome sujo que você carregou até aqui. Lá em Apocalipse 2, versículo 17, diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. E aqui nós temos algo muito, mas muito precioso. Na Roma antiga, após o julgamento, o réu, ele poderia receber duas pedras, uma pedra preta ou uma pedra branca. A preta significava que ele havia sido condenado naquele julgamento. A branca significava que ele tinha sido absolvido. O maná, a gente sabe que é um pão que no Antigo Testamento aponta para o próprio Cristo, aponta para o próprio Jesus, o Cristo que é dado por Deus a nós. Então, nessa passagem de Apocalipse, João está querendo dizer o seguinte: se neste confronto com Deus você deseja prevalecer, ou seja, se você deseja vencer Deus, você precisa reconhecer quem você é e clamar pelo nome de Jesus. Então você receberá o próprio Jesus, que é o maná de Deus, terá seus pecados absolvidos e receberá um novo nome. É isso que é ser um vencedor. Você é um perdedor até você ser quebrado por Deus. Até Deus te dar uma pedra branca com um novo nome escrito. Um nome que nós não sabemos, um nome que será revelado na glória. Mas nós podemos já, de antemão, assumir esse nome. Justos, santificados, filhos de Deus, amados, aceitos, desejados, escolhidos. Naquele lugar, Jacó entrou sendo conhecido como o enganador, o mentiroso, o usurpador, e saiu sendo chamado de Israel. Israel significa, entre outras coisas, príncipe poderoso que luta e prevalece. Da mesma forma, você pode ter seu nome mudado hoje. Aqui é seu Jaboque. Você está em Jaboque. Para isso você precisa clamar por Peniel. Peniel significa face de Deus. Você precisa clamar pela face de Deus. Você precisa querer ver a face de Deus. Prosseguindo, meus irmãos, eu quero que você olhe comigo agora dos versículos 29 ao versículo 31. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou-lhe. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e toda a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por fim, nós vemos Jacó perguntando o nome daquele homem, que algumas traduções falam que é um anjo. A resposta é um mistério para nós. Nós não sabemos por que ele não disse o nome. Talvez Jacó não estivesse preparado para ouvir o nome de Deus
Porque conforme eu disse, o nome no Antigo Testamento trazia identidade, caráter e essência. Então talvez isso estava muito além da compreensão de Jacó. O que importava é que Jacó estava sendo abençoado. O que importava é que a sua própria identidade, caráter e essência estavam sendo transformados. Então, aquilo talvez era um mistério para Jacó, mas para nós não. Nós sabemos o nome desse anjo, nós sabemos o nome deste homem. Esse homem se chama Jesus Cristo. E Jesus, ele passou pelo seu próprio Jaboque. Jesus, ele esteve também em Peniel, mas Jesus não esteve lá para lutar com Deus, ou melhor, para lutar contra Deus. Jesus esteve lá para lutar a nosso favor. Jesus passou pelo Calvário, ele passou por seu Jaboque, ele passou por Peniel. E se hoje a face de Cristo é revelada a nós, como foi revelada a Jacó, para Deus, para Jesus não foi assim. Jesus, ele teve que ver o Pai virar o seu rosto para ele, por amor a nós. Jesus sofreu isso, Jesus padeceu uma morte real, um sofrimento real. Ele passou também pelo Jaboque, mas ele era santo, puro. Não eram os pecados de Jesus que ele estava enfrentando com Deus, eram os nossos pecados. Eram os nossos pecados. Eram as nossas misérias. Na cruz, o único santo, o único filho legítimo e unigênito de Deus. O único que não tinha nenhum desvio em seu caráter. Ali ele assumiu os nossos nomes sujos e pejorativos, que traziam em si a marca da nossa culpa e da nossa condenação. Ele que não tinha pecado, se fez pecado por nós. Na cruz, Jesus luta com Deus a nosso favor. Morreu uma morte dolorosa, uma morte real, para que todo aquele que olhar para Peniel, ou seja, para todo aquele que olhar para a sua face, com o coração contrito e humilhado, receba poder para ser chamado e aceito como filho de Deus, filho amado, assim como ele mesmo é. Você precisa passar por Peniel. Todos nós precisamos passar por Peniel. E a Bíblia diz que Jacó teve a sua coxa tocada. E no outro dia, quem viu Jacó mancando. Isso fala que todo mundo que foi tocado por Deus, ele não anda mais da forma como andava. Todos que foram tocados por Deus têm uma marca de Deus. Todos que foram tocados por Deus têm o seu coração voltado para Deus, têm os seus olhos voltados para o céu, têm o seu coração na cruz. Peniel passa a ser uma marca. Peniel passa a ser um lugar onde nós vamos voltar todas as vezes que nós nos sentimos fora e longe da presença de Deus. Talvez você nunca passou por Peniel. Talvez você já passou por Peniel, mas está longe de Peniel. Deus está te chamando hoje. Deus está te chamando agora. Você pode ser tocado por Deus novamente. Você pode ter a sua coxa deslocada. Você pode ter as suas forças quebradas. Você pode sair daqui reconhecendo mais uma vez as suas fraquezas e a força avassaladora de Deus. Porque todos aqueles que foram tocados por Deus, nunca mais anda da forma que um dia já andou. Nós precisamos disso. Nós precisamos de Peniel. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você eleve o seu pensamento a Deus agora. Como que está a sua vida hoje? Olhe para a sua vida e seja sincero. Você já passou por Peniel? Você já viu a face de Cristo? Você já foi quebrado por Ele? Você já abriu mão das suas forças? Se não, esse é o momento de você passar por Peniel. Esse é o momento de você clamar pelo sangue de Jesus, pela cruz de Cristo.
Talvez você já passou por Peniel. Só que talvez você andou tão longe de Peniel que você não consegue mais saber nem para onde é Peniel. Jesus está te chamando hoje a estar com Ele novamente em Peniel. Precisamos voltar. Precisamos estar nesse lugar da presença de Deus. Nós precisamos estar sozinhos com Deus. Porque é nesse lugar de solitude, é nesse lugar que nós somos transformados, é nesse lugar que nós somos curados, é nesse lugar que nós somos confrontados. É nesse lugar que nós vemos de fato quem Deus é e quem nós somos. Volte-se para Peniel. Abra mão da sua força. Volte-se para a cruz. Olhe para a cruz, clame pela cruz. Se você nunca fez isso, faça isso agora. Faça isso agora. Clame por Cristo, clame pela cruz. Fale, Senhor, eu preciso ver a Tua face, eu quero ver a Tua face. Eu quero sair daqui, Senhor, mancando, porque eu quero ver a minha vida transformada. Eu quero que essa marca esteja em mim. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam que eu estou andando de forma diferente. Porque eu fui tocado. Porque o sangue de Jesus me tocou. Porque naquele lugar onde eu fui desnudado, ali eu me vi. Mas ali também eu vi a face de Deus. E ali eu fui transformado. Ali eu prevaleci com Deus. Ali eu fui abençoado. Ali a graça de Deus me tomou. A graça de Deus foi me apresentada. E eu não quero sair desse lugar nunca mais. Nunca mais eu quero sair de Peniel. Nunca mais eu quero sair da face de Cristo. Fique em pé, vamos cantar. Eu quero que você cante esse louvor com toda a força do seu coração.